Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Duratex. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Henrique Haddad, diretor de Relações com Investidores da Duratex S.A. Por favor, Sr. Henrique, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos pela participação em mais uma divulgação trimestral de resultados da Duratex. Estamos aqui hoje, eu, Guilherme Silva, nosso gerente de RI, Marcelo Iso, vice-presidente de negócios DECA e Hidra, para conduzir essa apresentação. Na página 2, vou começar relembrando um pouco os acontecimentos que tivemos nos últimos trimestres. Com a quantidade de eventos e reestruturações que temos enfrentado, é importante ter bem claros os impactos para facilitar a análise de evolução de resultados. Na divisão DECA, no segundo trimestre do ano passado, tivemos a venda da primeira tranche de ativos florestais para a Suzano e a produção e venda de chapas de fibra de madeira ainda faziam parte da nossa operação. Lembrando que esse negócio foi vendido para a Eucatex no final de agosto de 2018. Na divisão DECA, agora no fechamento do segundo trimestre de 2019, anunciamos o fechamento da unidade de louças de São Leopoldo, mais um passo na otimização e da eficiência do seu parque fabril. Com esses eventos em mente, vamos falar agora dos resultados trimestrais. Mudando para a página 3, com a recuperação da economia doméstica, abaixo das expectativas, o segundo trimestre de 2019 foi marcado por volumes de vendas abaixo do previsto, porém, com a política comercial sendo bem administrada, o que compensou parcialmente este efeito. Tivemos no trimestre uma receita líquida de 1,1 bilhão de reais, que representa a queda de 2% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Todavia, a receita líquida pro forma foi de 3,1% superior ao segundo trimestre de 2018. O destaque desse desempenho foi a gestão da política comercial e melhor no mix de produtos. O EBITDA ajustado e recorrente da empresa apresentou queda de 3,1% em relação ao mesmo período de 2018, passando de 220 milhões de reais para 203 milhões de reais, impactado principalmente pelos menores volumes de mercado e aumentos de custos. O lucro líquido recorrente foi de 69,5 milhões de reais, com impacto positivo vindo da variação do valor justo de ativo biológico e melhora significativa no resultado financeiro apurado. Agora, na página 4, vou falar sobre o fluxo de caixa do trimestre. De forma geral, apesar das iniciativas em processo, a geração de caixa da empresa continua aquém do seu potencial, principalmente pela piora no capital de giro gerada pelo volume menor de vendas, com estoques ainda elevados. Vale destacar que realizamos no trimestre o desembolso de 47 milhões do projeto de expansão da unidade Ceusa, onde dobraremos sua capacidade de produção. No ano, nós já desembolsamos cerca de 45 milhões e esperamos um dispêndio de aproximadamente 36 milhões adicionais. Na página 5, um pouco mais de detalhes. No trimestre, a Duratex apresentou melhora em seu ciclo de caixa, que encerrou em 101 dias, melhora de 6 dias em relação ao segundo trimestre de 2018. Temos como destaque positivo o aumento estrutural no prazo de pagamento a fornecedores em 9 dias. Como oportunidade de melhora, temos o prazo médio de estoque, que apesar de levemente melhor do que o primeiro trimestre de 2018, ainda está abaixo das nossas expectativas. O CAPEX da companhia
apresentou aumento devido aos efeitos dos desembolsos pontuais da expansão da unidade de revestimento cerâmicos, como comentei, que, uma vez excluídos, apresentaria uma redução frente ao período anterior, confirmando o nosso compromisso na melhor gestão de ativos sem comprometer projetos de longo prazo. Por fim, como anunciado ontem, tivemos o closing da aquisição da Secrisa, que passará a integrar nossos resultados a partir de agosto de 2019, com os desembolsos referentes à aquisição realizados conforme planejado. Agora, na página 6, falaremos um pouco sobre a dívida líquida da companhia. A dívida líquida da companhia encerrou o trimestre em 2.660 bilhões de reais, o que representa um índice de alavancagem de 2,45 dívida líquida EBITDA, ligeiramente superior ao apresentado no último trimestre, novamente em parte devido ao CAPEX da expansão de revestimentos cerâmicos. Continuamos empenhados em reduzir a alavancagem, que permanece como um dos pilares da estratégia de longo prazo. Vale ressaltar que ainda no terceiro trimestre de 2019, receberemos a última parcela de venda de terras e florestas para a Suzano, no valor aproximado de 375 milhões de reais. Outro destaque do segundo trimestre foi a captação da segunda emissão de debêntures simples no valor de 1,2 bilhão de reais, com prazo de vencimento de 7 anos e juros de 108% do CDI. E o resgate antecipado de notas promissórias emitidas pela companhia, cujo saldo devedor era em torno de 550 milhões de reais. Com isso, finalizamos o segundo trimestre de 2019 com prazo médio de vencimento de financiamentos em 3,4 anos versus um prazo anterior de 2,1 anos, apresentado no final do primeiro trimestre e com custos bastante competitivos, já refletidos na significativa redução de nossas despesas financeiras no trimestre quando comparados com o mesmo período do ano anterior. Passo agora para a página 7, onde vou falar sobre nossa unidade de negócios madeira. Impactado pelos efeitos da greve de caminhoneiros ocorrida em maio de 2018, o setor de painéis de madeira, segundo dados do IBÁ, registrou nesse trimestre crescimento de 6% na demanda local de painéis de madeira em comparação com o mesmo período do ano anterior, com destaque para os volumes de MDP, que apresentaram alta de 10%, e MDF com alta de 3%. Importante notar que as exportações apresentaram queda de 12% em comparação ao segundo trimestre de 2018, sendo que os volumes exportados de MDP e MDF apresentaram retração, respectivamente, de 7% e 15%, bem como queda de 3% em relação ao primeiro trimestre de 2019, com o volume exportado de MDP caindo 1% e MDF 4% versus o trimestre anterior. Apesar da melhora advinda da sazonalidade e tendência de melhora no cenário macro, o mercado de painéis de madeira permanece bastante desafiador. Em meio a um cenário de lenta recuperação, no próximo slide, em meio a um cenário de lenta recuperação da economia e concorrência mais acirrada, o EBITDA ajustado e recorrente do negócio madeira, excluído os efeitos da venda de chapas de fibra, totalizou 140 milhões de reais, afetado pelo menor volume de madeira em pé vendido no nesse trimestre de 2019 e alguns aumentos de custo identificados. A divisão madeira apresentou um aumento de 3,4% no volume de painéis vendidos no segundo trimestre de 2019 em relação a 2018. Já no volume exportado, assim como ocorrido no mercado, exportamos cerca de 20% menos no segundo trimestre de 2019 versus o ano passado, em grande parte devido ao aumento significativo dos custos de frete internacional. Já no tocante à receita líquida, excluindo o efeito do negócio de chapas de fibra, tivemos aumento de 7,7% em relação ao segundo trimestre de 2018, com margem bruta de 31%. Esse crescimento deve-se à manutenção da política comercial adotada pela companhia. Passando agora para a página 10, vou entrar nos detalhes do desempenho da operação DECA.
A Abramat apurou alta de 2,6% até junho passado no faturamento deflacionado da indústria de materiais para a construção civil. Contudo, para o ano de 2019, a estimativa para esse indicador foi revista, incorporando os resultados mais recentes da atividade econômica, apontando para um crescimento de 1,5% versus 2,4% estimado no final do ano passado. O emprego formal da indústria, em junho, apresentou leve queda frente ao mês anterior. Porém, com relação ao mesmo mês de 2018, registrou alta de 0,6%. O acumulado em 12 meses segue positivo em 1,5%, sendo que o segmento de base é o principal destaque, com 2,3% de aumento. Como podemos ver na página 11, com a recuperação da economia doméstica abaixo das expectativas, a divisão DECA apresentou no segundo trimestre uma retração de 5,7% no volume expedido, versus o mesmo trimestre de 2018, totalizando 6,4 milhões de peças. Em contrapartida, com relação à receita líquida unitária, apresentou crescimento de 9,3%, resultado da efetiva gestão comercial e da melhora de mix de produtos. Considerando os impactos do fechamento da fábrica de São Leopoldo, notamos novamente uma melhora na margem bruta recorrente da DECA, com ganho de 310 basis points em relação ao mesmo período de 2018, incluindo a captura de sinergia da integração ocorrida na Indra. Outro destaque positivo foi o EBITDA ajustado e recorrente de 63,7 milhões de reais, com aumento de 35% sobre o mesmo período do ano passado, mostrando a maior margem EBITDA dos últimos 12 meses, 16,5%. Esse aumento é reflexo de mais um importante passo da empresa na agenda estratégica de crescimento da DECA, em busca, entre outros, de melhorias operacionais, eficiência comercial e redução de custos. Reforço a mensagem aqui de que, mesmo em um contexto de mercado bastante desafiador, nosso plano de reestruturação segue com diversas iniciativas que já começam a mostrar resultados. Agora, na página 13, vamos falar sobre a unidade de revestimentos cerâmicos. Sobre o mercado de revestimentos cerâmicos, a Anfacer apurou no segundo trimestre de 2019 um volume de vendas de 198 milhões de metros quadrados, o que representa um aumento de 3,4% nas vendas do setor em comparação ao mesmo período de 2018. No mercado interno, as vendas aumentaram 3,1% e as exportações cresceram 5,2% no mesmo período. Na página 14, com performance acima do mercado, a divisão de revestimentos cerâmicos, que opera sob a marca Ceusa, apresentou no segundo trimestre de 2019 crescimento de 19% no volume de vendas em relação a 2018, com destaque para as ações diretas nos pontos de venda e a nova linha de revestimentos cerâmicos apresentada na Expo Revestir no último março deste ano. Na receita líquida, por sua vez, encerrou o trimestre em 56,9 milhões de reais, 24,7% acima do apurado no segundo trimestre de 2018, principalmente devido à melhora de mix de produtos. Por fim, o EBITDA ajustado e recorrente da divisão no segundo trimestre foi de 10,7 milhões de reais, aumento de 12,3% sobre o mesmo período do ano anterior. Apesar da melhora nominal, a margem EBITDA foi impactada pelo aumento de custos de gás nos últimos meses, assim como o aumento de absorção de rateio de despesas gerais e administrativas no período. Continuamos no trabalho de recuperação das margens EBITDA também. Com muita satisfação, na próxima página, comunico que ontem, dia 31 de julho, foram assinados os instrumentos finais para a conclusão da aquisição da Secrisa Revestimentos Cerâmicos S.A. e seus resultados passarão a ser consolidados na Duratex a partir de hoje. A Secrisa, com capacidade de produção de 20 milhões de metros quadrados ano em revestimentos cerâmicos, é uma das maiores empresas do setor com posicionamento no segmento premium. Produz e comercializa produtos com as marcas Secrisa e Portinari.
Com a aquisição, como falamos em outros momentos, estamos esperando capturar gradualmente sinergias acima de 250 milhões de reais, principalmente devido à redução de custos operacionais e administrativos, despesas e investimentos. Destaco novamente que os produtos da Ceusa e Secrisa Portinari possuem a mesma jornada de consumo e portfólios complementares, abrindo espaço para sinergia também na relação de distribuição e relação com os nossos clientes e distribuidores. Com a concretização dessa aquisição, além de aumentar significativamente nossa operação de cerâmicos, poderemos ampliar nossa gama de produtos e marcas como um todo. Agora, finalizando nossa apresentação, gostaria de falar um pouco na próxima página sobre as expectativas para o segundo semestre. Apesar de, no primeiro semestre de 2019, a economia doméstica ter apresentado crescimento aquém do esperado, estamos moderadamente otimistas com a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno, pela Câmara dos Deputados, que poderá favorecer o aumento de investimentos e retomada da confiança do consumidor, mesmo que de forma gradual. Em madeira, a política comercial e a estratégia de diferenciação dos produtos, acompanhada de maiores volumes no segundo semestre, deverão ser as alavancas para a obtenção de melhores resultados. Em DECA, com foco na agenda estratégica de crescimento, conseguimos apresentar uma melhora consistente na margem bruta e no ganho de produtividade, resultado do tempo e esforço na eficiência industrial. Ao longo do ano, podemos esperar mais evolução. Em revestimentos cerâmicos, no segundo semestre, esperamos consolidar o projeto de expansão fabril em curso na fábrica da Ceusa e já garantir ao negócio maior capacidade produtiva. Além, é claro, de integrar as operações da Secrisa e Ceusa na nossa nova unidade de revestimentos cerâmicos. Por fim, com a obtenção da licença prévia para o nosso projeto de celulose solúvel, iniciamos as obras de infraestrutura e terraplanagem no local da nova planta. O projeto está dentro do cronograma estabelecido, então logo tenhamos a definição do início da construção, manteremos vocês informados. Termino aqui minha apresentação e abrindo para perguntas da próxima parte. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Renato Maruishi, do Santander. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre DECA. A DECA está passando por um turnaround grande que fica até difícil analisar o quão relevante é o resultado trimestral comparado ao que está sendo feito, né? Então, na verdade, eu pergunto para vocês quais métricas vocês acham que nós, analistas, deveríamos acompanhar de perto durante essa reestruturação da DECA. Então, essa é a primeira pergunta. Se é custo caixa, se é margem bruta ou se é preço médio mesmo. A segunda pergunta é sobre gestão financeira. O cronograma de amortização de dívida de vocês está sendo redesenhado e está ficando com um perfil de algo em torno de 600 a 700 milhões de reais de amortização por ano. Como vocês decidiram esse patamar de amortização? Dá para inferir que o nível de geração de caixa otimizado da companhia deveria ser também dessa ordem de grandeza no médio e longo prazo? Então, essa seria a segunda pergunta. E se eu puder fazer uma terceira, por favor, se vocês me permitirem, é sobre Ceusa. Está acontecendo e vai acontecer muita coisa nessa divisão. Tem pressão de custo agora, depois tem integração, em paralelo a isso, tem integração maior com a DECA, essa crise por vir, enfim. Eu estou perdendo um pouco a referência do que é margem recorrente dessa unidade. A gente deve esperar uma margem de EBITDA mais perto dos 20%, como foi nesses últimos 2 trimestres, ou mais perto dos 25%, como foi no auge do ano passado. Então, qual que é a velocidade de cruzeiro de margem operacional dessa divisão? São essas perguntas. Obrigado. Bom dia, Renato. Aqui é Henrique. Eu vou começar pela última pergunta e depois o Marcelo Iso fala um pouquinho sobre DECA. Falando de revestimentos cerâmicos, a gente está acompanhando muito de perto a evolução da rentabilidade, né, das margens. A gente espera retornar
brevemente para o mesmo padrão de margens do ano passado, né? Então essa é a nossa expectativa. A gente teve realmente no começo do ano alguns eventos extraordinários que nos colocaram um pouco de pressão, apesar de também estar bastante tranquilo de que existe um efeito de sazonalidade que acaba dando mais condição para o segundo semestre ter resultados mais positivos. Então, nós estamos caminhando sim para voltar para patamares semelhantes ao que a gente já entregou no ano passado, e esse desafio aumenta à medida que a gente vai incorporar a Secrisa. Mas é o plano, e é aí que a gente está focando todos os nossos esforços e as oportunidades de sinergia, enfim. Não temos nenhuma expectativa de se conformar com esse patamar, muito pelo contrário. Com relação à gestão de caixa e as amortizações de dívida, a manutenção da dívida líquida nesse patamar, muitos eventos aconteceram nos últimos 2 anos, né? Muitos eventos. É difícil estabelecer um padrão de redução ou de aumento. O que eu diria para você, e aí focando um pouco mais no nível de alavancagem, em vez do valor específico da dívida líquida, a gente deve operar a Duratex com alguma coisa de alavancagem entre 1,5 e um pouco acima de 2, dependendo do momento em que a gente estiver. No momento de uma aquisição, a gente pode subir um pouco mais do que 2, mas a gente não tem assim um target único travado que vai ser o número para a gente operar. Essa flexibilidade sadia, no nosso ponto de vista, indica que a gente tem uma capacidade importante de financiamento, não vamos perder as oportunidades quando esse custo for compensador. O que também a gente não quer é voltar para o patamar que existiu em 2016, sem um cenário de crescimento. Esse talvez tenha sido o pior momento aí no nosso histórico. Então agora, se a gente por acaso tiver algum tipo de elevação dessa alavancagem, a nossa expectativa é de que seja por uma boa causa. Quando a gente vê hoje despesas financeiras significativamente abaixo do ano passado, além, é lógico, da redução das taxas de mercado, mas a gente nota também que a gestão do nosso endividamento, do custo desse endividamento, está sendo bastante efetiva. Agora eu vou passar para o Marcelo, que vai comentar um pouquinho sobre o foco da DECA. Bom dia, Renato, tudo bom? Eu vou ser bastante consistente com o que eu venho falado e discursado sobre como avaliar a performance da agenda estratégica de crescimento da DECA, dado um cenário onde a gente tem aí contrações significativas de volume e uma certa dificuldade de fazer a geração do top line. Então, eu não tenho a menor dúvida em acreditar, e um ponto importante, eu também venho sempre dizendo que boa parte da nossa agenda estratégica de crescimento ela está alicerçada sobre um pilar chamado eficiência operacional e logística. Então, e dentro do conceito de back to basics que eu venho falando na organização, esse pilar ele tem uma fundamentabilidade e um tempo a decorrer de 24 meses. Então, a gente está basicamente no meio do percurso no que diz respeito a esse pilar. Então, dada esse princípio que eficiência operacional e logística é a grande atenção por parte do processo transformacional que a gente está fazendo na DECA, eu diria para você que as duas variáveis de fundamental importância para se averiguar nessa jornada, principalmente nos primeiros 24 meses, é sem dúvida nenhuma a nossa capacidade de realização de preço, dada a importância e a fortaleza que nós temos como marca, que é a DECA, ou seja, a receita unitária por peça vendida, e a outra variável que tangibiliza todo o esforço para a eficiência operacional, sem dúvida nenhuma, é a margem bruta. Né? Então, você vê que nesse trimestre já é o segundo mês consecutivo, com uma margem bruta, com incrementabilidade de margem bruta, e daqui para frente a tendência é continuar nesse sentido. Não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu, foi claríssimo. Muito obrigado a todos, Iso, Haddad e Guilherme. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Tiago Lofiego, do Bradesco BBI. Oi, bom dia. Desculpa, Isabela, aqui. Eu gostaria de saber se vocês poderiam fornecer alguma perspectiva mais de curto prazo, terceiro TRI, de como vocês estão vendo a demanda de painéis de madeira, e talvez para o segundo semestre, não sei se é prematuro ainda, mas de 2020 também, e também para ver uma tendência de margem aí de painéis para os próximos trimestres. Também a segunda pergunta sobre agora a aquisição da Secrisa, se vocês têm agora uma estimativa de timing ainda para execução
das sinergias? Essas são minhas 2 perguntas. Obrigada. Tá, bom dia, galera. Falando um pouquinho sobre madeira, é difícil fazer qualquer estimativa do ano que vem, ainda estamos muito distantes. O que a gente está notando de uma forma geral é que, à medida que passou esse primeiro round aí de votação de reformas, apesar de ainda não ser muito conclusivo, ainda ter um ciclo para ser completada essa reforma, a gente espera naturalmente que seja uma onda positiva. Não estamos trabalhando com qualquer tipo de grande impacto de volumes excepcionais no segundo semestre, mas o que a gente vê como potencial é sim um segundo semestre ligeiramente melhor do que essa tendência que vinha acontecendo no primeira parte do ano. E isso é de alguma forma natural, porque a sazonalidade no segundo semestre ela é melhor. Então a gente nota isso como potencial. Isso deve se refletir na melhora pontual das margens. Então a gente continua focado em capturar esses benefícios. Lembrando que no caso da madeira, grande parte das iniciativas estruturais e estruturantes, né, foram feitas nos últimos tempos. O que a gente, de fato, agora está bastante focado em alavancar esses benefícios à medida que o mercado retoma. Então, esse é o ponto com relação à madeira. Sobre Cecrisa, a gente tem um plano bastante detalhado de captura de sinergias. Nosso foco, a partir de hoje o nosso time de integração já está lá em Criciúma, começando o trabalho de gestão conjunta. A gente tem lá o plano de 30 dias, o plano de 100 dias, então a gente espera, sim, na questão principalmente na parte de estrutura, se beneficiar num curto ou médio espaço de tempo, nos próximos 6 meses, já de uma parte importante das sinergias. Agora, é importante também ter em perspectiva que esse processo ele deve se estender até o final do ano que vem, à medida que sinergias importantes, relacionamento com o trade, com os nossos clientes, distribuição, são pontos bastante sensíveis, requerem uma atenção muito grande, e a gente vai fazer isso com critério. O que a gente conta, de fato, é que todo o trabalho de gestão da Ceusa e aproximação do time envolvido na área de revestimentos cerâmicos nos credencia aí para ter mais assertividade ainda nesse processo de captura de sinergias com a Cecrisa. Estamos bastante otimistas com esse projeto. Muito claro, muito obrigada. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Henrique Haddad para as considerações finais. Mais uma vez, pessoal, agradeço a participação de todos. Espero que aí no final do terceiro trimestre a gente tenha mais boas notícias para passar a todos, principalmente com relação à integração da Cecrisa. Obrigado, bom dia a todos. A audioconferência da Duratex S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.